Olá! Questão número 1. Em relação aos números 12 e 18, determine sem considerar o 1, os divisores de 12. Por quem o 12 divide? Quais são os divisores do 12? O 2, o 3, o 4. Então, o 12 divide por 2, o 2 divide por 3, o 12 divide por 4. Aí a gente pensa, né? Por 2, vamos colocar um aqui. Tinha colocado sem considerar um, mas vamos considerar um sim. Nesse caso aqui, só pra vocês entenderem. 1, 2, 3, 4. Então, se fosse por 1, dividido por 1, dá quanto a resposta? Dá 12, então significa que também divide por 12. Divide por 1, que dá 12, divide por 12, que dá 1. Divide por 2, que dá o quê? 6. Divide por 6 dá 2. Divide por 3. 3 vezes 4 por 4 dá 3. Então, os divisores do número 12 são esses números, ok? Os divisores do número 18. 1, que dá 18. Por 2, que dá 9. Por 3, como que eu sei se divide por 3? Se somos algarismo. 1 mais 8, 9. Então, divide por 3. 3 vezes 6, que dá 18. Por 4, não. Por 5, não. Por 6, já tá aqui o 6. Então, esses são os divisores do número 18, ok? Os divisores comuns de 12 e 18. O maior, não, os divisores, letra C, os divisores. Por quem, simultaneamente, foi dividido por 12 e por 18. Então, foi o 1, o 2, o 3 e o 6. Então, ó, vou colocar aqui. Os divisores comuns, tá? Foi 1, 2, 3 e 6. Qual foi o maior divisor comum? Qual foi o MDC? Entre 12 e 18. O maior foi 6, tá? Agora, se vocês quiserem fazer por faturação, vamos lá, por faturação. Vou faturar aqui, ó. 12 e 18. Divide por 2, números primos, hein? 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Por 2 ainda dá? Dá. Dá 3 e 9. Por 3 dá 1 e dá 3. Por 3 dá 1 e dá 1, certo? Agora, quem foi comum? Quem foi comum? O 18 e o 12 dividiu por 2? Dividiu. O 6 e o 9 dividiu por 2? Não, somente o 6. O 3 e o 9 dividiu por 3? Dividiu. Então, é 2 vezes 3. Isso aqui é o MDC, que vai dar 6. 2 vezes 3, 6. Certo? Agora, questão número 2. Determine simultaneamente o MMC e o MDC de 10, 20 e 30. Então, ó, 10, 20 e 30. Vamos lá. Dá pra dividir por 2? Dá. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. 30 por 2, 15. Se tiver tendo dificuldade de fazer a divisão, faz a continha aqui, tá? É uma conta. Algum dos três ainda divide por 2? Divide. O 10 ainda é par. Qualquer número par divide por 2. 5, eu reescrevo. O 10 divide por 2 dá 5. O 15 dividido por 2 dá... Opa, não dá. Dá 15. O 15, ele divide por 3. Então, reescreve o 5. E 15 dividido por 3 dá 5. Divide por 5, 1, 1 e 1. Agora, quais números... os divisores aqui, ó, todos os 4, ele vai ser o nosso MMC. Então, ó, o MMC é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC é 60. O MDC, por quem dividiu comum? Quais números primos? 10, 20, 30 dividiu por 2? Vou fazer um círculo aqui. Os 3 números aqui dividiram por 2? Não. Os 3 números dividiram por 3? Não. Os 3 números dividiram por 5? Dividiu. Então, é 2 vezes 5. 10. Certo? E realmente, ó, 10, 20, 30, o maior divisor é o 10, porque 10 dividido por 10, 20 dividido por 10, 30 dividido por 10, tá? O maior, então é o MDC. Vamos pro próximo. Número 3, MMC e MDC, de 15, 25 e 45. Então, ó, 15, 25, 45. Vamos lá. Algum deles divide por 2? Não. Divide por 3? Divide. 15 dividido por 3 dá 5. 25 divide por 3? Não, né? Como que você vê se divide por 3? Só você somar os algarismos. 2 mais 5, 7. 7 não tem na tabuada do 3. 4 e 5. 4 mais 5, 9. Tem na tabuada do 3? Então divide. 45 dividido por 3 dá 15. Algum deles ainda divide por 3? O 15. Então eu vou continuar dividindo por 3. Gente, eu não posso pular, tá? Eu tenho que seguir a ordem. 2, 3, 5. Se algum deles ainda divide por 3, você tem que continuar por 3. Tá bom? Então vamos lá. Reescreve. E aqui dá 5. Agora eu divido por 5. Dá 1. Dá 5 e dá 1. Divido por 5, 1, 1. Na hora que chega no 1, você vai continuar copiando 1, tá? Então vamos lá. Ele quer saber o MMC. O MMC, o que eu faço? MMC, 3, 3, 5 e 5. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 9, 45. Vezes 5, 45 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. Então, ó, 225. Ok? Esse é o MMC. O MMC eu pego todos. Agora, o MDC. MDC, o máximo divisor comum. Os 3 dividiram por 3? Olha embaixo, algum deles você, olha na linha de baixo, algum deles você reescreveu? Sim, então não dividiu por 3 todos eles. 5, 25 e 15, todos eles dividiram por 3? Não. Os 5 aqui, todos eles dividiram por...
Aqui nessa parte 1, 5 e 1, por já ter 1, 1 não tá dividindo por 5, só esse 5, então eu não copio. Então o máximo divisor comum de 15, 25 e 45 é o 5, tá? Então resposta, 225 e 5. Certo? Vamos lá, continuando. Determine simultaneamente MMC e MDC de 40, 60 e 80. 40, 60 e 80. Divide por 2, dá 20, dá 30 e dá 40. Divide por 2, dá 10, dá 15 e dá 20. Por 2, dá 5, 15 e 10. Por 2, por 3, 5, 5 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. MMC, MMC. 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16. 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 48. 48 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. Então, MMC é igual a 240. Agora, o MDC. Quem foi comum? Os 3 dividido por 2? Dividiu. Os 3 dividido por 2? Dividiu. Os 3 dividido por 2? Não. Os 3 dividido por 2? Não. Os 3 dividido por 3? Não. Os 3 dividido por 5? Dividiu. Então, vai ser MDC. O MDC é 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, ó, o MDC é igual a 20. Ok? Continuando aqui, número 5. Em uma confecção, há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Tá faltando uma parte aqui, tá? Vou ler. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possível e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tipo de malha? Vamos lá, nós vamos ter que fatorar. Vamos fatorar por 2. 120 por 2 dá 60. 180 dividido por 2 dá 90. 240 por 2 dá 120. Ainda dá pra dividir por 2. 60 dá 30, 90, 45, 120, 60 por 2. 15, 45 não dá pra dividir, 60 dá 30. Ainda tem um deles que divide por 2. 15 não, 45 não, 60 dá, 30 dá 15. Algum deles divide por 2? Não. E por 3? Sim, então vamos dividir por 3. 15 dá 5, 45 dá 15 e 15 dá 5. Dá algum mais ainda pra dividir por 3? Dá 5, 5 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Então vamos lá. O máximo divisor comum, MDC. Todos os 3 dividiu por 2? Dividiu. Todos os 3 dividiu por 2 de novo? Dividiu. Todos os 3 dividiu por 2? Não. Todos os 3 foram divididos por 2? Não. Todos os 3 eu dividi por 3, ó. 5, 15, 5. Dividiu, dividiu, dividiu. Então eu circulo. Todos os 3 dividiu por 3? Não. Todos os 3 dividiu por 5? Dividiu. Então, ó, o MDC é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então, eu vou ter que cortar em medidas de 60, igual esse aqui, ó, 120, vou ter que cortar, vai dar 2 pedaços de 60. Esse daqui vai dar 3 pedaços de 60. E esse daqui vai dar 4 pedaços de 60, viu? Que todos eles foram cortados em pedaços iguais, sem sobrar nada. É isso, tá? Vamos pra questão número 6. Ah, aqui onde foi parar, ó. O 6 é esse aqui, ó. Esse aqui que é 6. Utilizando a fatoração em números primos, determine quais são os dois números consecutivos. O que é consecutivos? Vamos supor, 1. Qual é o consecutivo do 1? 2. Ah, outro número, 10. Qual é o consecutivo do 10? 11. Então, isso é consecutivo. É um número, uma unidade a mais de um determinado número. Então, ó, MMC de 1260. MMC de 1260, eu quero dois números consecutivos. Ou seja, eu quero que x vezes y dê 1260. Dá pra fatorar? Dá. Daria pra você ir nas alternativas? Daria também. Então, vamos lá. 1260, divide por 2. Dá 630. Divide por 2. 315. Divide por 3. Dá 105. Pessoal, isso aqui vocês conseguem fazer, né? Se tiver dúvida na divisão, vocês me falam no dia da aula. Divide por 3. 35. 35 divide por 5. Que dá 7. E 7 só divide por 7. Que dá 1. Então, vamos lá. E agora, hein? Esses números multiplicados, que dê um das alternativas. Então, vamos lá. Eu vou tentar aqui. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 3 vezes 12 dá 36. Tem esse número lá nas alternativas? As alternativas não tá aqui. Tem esse número nas alternativas? Tá lá assim, ó. Alternativa A, 32 e 33. Alternativa B, 33 e 34. C, 35 e 36. D, 37 e 38. Tem 36? Tem, ó. 36. Aí aqui, eu não vou continuar multiplicando por cima, senão dá errado. E 5 vezes 7? Quanto que dá? 35. Então, 35 vezes 36 dá 1260.
Então, ó, 35 e 36 é a multiplicação. Qualquer coisa, se vocês não quisessem fazer assim, vocês multiplicariam 32 vezes 33, quanto que dá? 33 vezes 34, vê quanto que dá? 35 vezes 36, você vai ver que vai dar 1.260. Ok? Número 8. Não, 7. Esse aqui é o 7. Esse número aqui, ó, é 7. Tá? Questão número 7. Seja A 120, B 160. X, ele é igual o MMC de A e B. Então, ó, de 120 e de 160. Qual que é o MMC de 120 e 160? Então, vou ter que fazer 120, 160. Calcular o MMC. Y é o MDC do A e do B. Então, é o MDC de 120 e de 160. Então, o valor de X mais Y. Quem que é X mesmo? O MMC. E o Y, o MDC. Quanto que é o resultado X mais o resultado Y? Então, vamos lá. Começando com o MMC. MMC. Dá pra dividir por 2? Dá. 120, 60, 160, 80 por 2, 30, 40 por 2, 15, 20 por 2, 15, 10 por 2, 15, 5 por 2. Não, por 3. 15 divide por 3. Copia. Por 5 dá 1 e dá 1. Então, MMC, ó, é multiplicar isso aqui tudo. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 3, 30, 60, 96. Vezes 5, 96. Vezes 5, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45, 46, 47, 48. Então, dá 480. E o MDC? O MDC, então vamos lá. Os 2 dividido por 2, dividiu, dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2. Não. Dividiu por 2, não. Os 2 dividiu por 3, não. Os 2 dividiu por 5, dividiu. Então, MDC é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Certo? Aí ele falou X mais Y. Quem que é X? 480. Mais, quem que é Y? 40. 480 mais 40. 0 mais 0 é 0, 8 mais 4. Com 2 vai 1, 4 mais 1, 5. 520. Alternativa D. Vamos pro próximo? Número 8. Da Concesp. Qual é a diferença? Diferença é uma subtração. Continha de menos entre o MMC e o MDC desses números. Então, vamos calcular? MMC. Divide por 2, 6. 18 por 2, 9. 20, 30 por 2, 15. Ainda divide por 2, dá 3, dá 9, dá 15. Nenhum deles mais divide por 2. Algum deles divide por 3? Sim, então eu vou lá e coloco por 3. 3 divide por 3, 1. 9 por 3 dá 3. 15 por 3 dá 5. Por 3, 1, 1. Reescrevo 5. 5 divide por 5. 1, 1 e 1. Então, ó, o MMC eu multiplico tudo. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Vezes 5, 36 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 5, 15. 16 vezes 18. 180, ok? Então, ó, 180 é o nosso MMC. Calma um pouquinho. MMC. Menos. Quanto que é o MDC? Vamos lá. MDC. (12, 18 e 30 dividido por 2? Sim. Esses três números aqui foram divididos por 2? Não. Os 3 foram divididos por 3? Sim. Os 3 por 3? Não. Os 3 por 5? Não. Então, MDC é 2 vezes 3. Que dá quanto? 6. 180 menos 6. Vamos armar a continha aqui, ó. 0. 0. 0 tira 6? Não. Vou lá, pega emprestado. Pega emprestado, aqui fica 7. E aqui fica 10. 10 tira 6. 4. 7 tira nada. 7. 1 tira nada. 1. 174. Alternativa A. Número 9. O quociente. O que é quociente? Quociente é resultado da divisão. Lembra, ó, dividendo, dividido pelo divisor, dá o quociente. E o resto aqui, mais o resto. O quociente entre o mínimo múltiplo comum, entre o MMC de 6, 12 e 20. Então, eu vou ter que calcular o MMC dos 3, né? Qual vai ser o mínimo múltiplo comum. E depois, do máximo divisor comum entre 8, 12 e 20. Certo? Calculei, aí ele quer o quociente, a divisão desse MMC e desse MDC, ok? Então, vamos lá. Entre 6, 12 e 20. Vou fazer aqui mesmo, tá? 6, 12 e 20 divide por 2. Divide por 2. Divide. 6 por 2 dá 3, aqui dá 6 e aqui dá 10. Ainda por 2. 3, 3, 5. Dá pra dividir por 2? Não, por 3. Sim, 1, 1. E o 5 eu copio, porque 5 não divide por 3. Não tem 5 na tabuada do 3. 5 divide por 5? Divide. Dá 1, 1 e 1. Então, o MMC vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Certo?
Esse é o MMC. Agora, tá pedindo o MDC desses 3 números. Vamos lá. 8, 12 e 20. Por 2. Peraí. Parece que. Então, vamos lá. 8, 12 e 20. Dá pra dividir por 2? Dá. Dá 4. Aqui dá 6. Aqui dá 10. Ainda divide por 2. Dá 2, dá 3 e dá 5 por 2. Dá 1, dá 3, dá 5 por 3. 1, 1 e 5 por 5. 1, 1 e 1. MDC. Qual que é o MDC? Máximo divisor comum. Qual que dividiu comum simultaneamente? Os 3 foram divididos por 2? Sim. Os 3 foram divididos por 2? Sim. Os 3 foram divididos por 2? Não. Os 3 divididos por 3? Não. Os 3 divididos por 5? Não. Então, o MDC é 2 vezes 2, que é igual a 4. Aí, o que ele pediu? O quociente. Qual que é o quociente? Do MMC dividido pelo MDC. Vamos calcular? Então, vamos lá. O MMC deu 60. 60 dividido por 4. 6 na tabuada do 4 tem? Quantos 4 cabe dentro do 6? 1, 4, que dá 4. Aí você subtrai. 6 tira 4. Sobram 2. Abaixa o próximo número. 20. 4 vezes quanto que dá 20? 4, quantos 4 até dá 20? 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, o resultado, o quociente é 15. Então, esse aqui é igual a 15. Tá aqui, ó. Alternativa A é menor que 10? Não. É maior que 10 e menor que 13? Não. É maior que 13? É. E menor que 16? É. Alternativa C. Olha a D. Maior que 16? Não. Maior que 19? Não. Então, alternativa C.